Jesus é o Senhor. Senhor, nós te louvamos. Estamos muito alegres nessa manhã. Senhor, que amor é esse, Senhor? Senhor Jesus, o Senhor não olhou nossa condição. Oh, mas o Senhor veio até onde nós estávamos. Realmente fomos tão rebeldes. Oh, quantas vezes blasfemamos, falamos contra o Senhor, desprezamos a tua presença. Oh, mas o Senhor nos buscou. Oh, Senhor Jesus, obrigado pelo teu grande amor. Oh, a tua cruz de fato nos salvou, Senhor. O Senhor venceu a morte. Hoje o Senhor é esse Espírito maravilhoso. O Senhor habita em nós. Oh, Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Irmãos, que milagre está na reunião da igreja. Aleluia! Hoje nós cantamos o milagre da aurora e cada reunião, irmãos, é um milagre para nós. Quando a gente adoece, a gente valoriza mais a saúde, né? E eu quero agradecer aos irmãos as orações. De fato, eu senti o Senhor cuidando de mim, né? Senhor Jesus, hoje é um dia de reunião de dar graças ao Senhor, né? A Núbia está presente também. Aleluia! Então, nós somos frágeis, né? Nosso corpo é muito frágil, mas nós temos uma esperança viva. De fato, irmãos, o Senhor está voltando, né? E ontem Deus usou o nosso irmão Celso para mostrar para nós que essa vinda é certa. Nós temos essa esperança porque nós conhecemos a verdade. E nós temos estudado, né, a igreja, coluna e base da verdade, baseado em 1ª e 2ª Timóteo, e nós temos contemplado, irmãos, que só há uma verdade nesse universo, e essa verdade é Deus. Deus é a única verdade desse universo. E para que não houvesse dúvida, o Senhor deixou a palavra dele registrada, a Bíblia. Irmãos, a Bíblia é maravilhosa. Irmãos, a Bíblia, quando nós entramos na palavra, todo tipo de sombra, todo tipo de dúvida, ó Senhor Jesus, desaparece, desvanece, porque a palavra brilha como essa luz. Ó Senhor Jesus, vamos ler, né? Ontem o irmão leu para nós, primeira epístola de Pedro, né? Vamos ler, para declarar essa vitória do Senhor. Ó Senhor Jesus. De fato, quando nós entramos na palavra, é 2ª epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Quando nós entramos na palavra, irmãos, tudo que é mentira, tudo que é falsidade, vaidade, confusão, dúvida, desvanece. Ó Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, em João 17, falou assim para nós. Os irmãos vão lembrar. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus é a verdade. 2ª epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Vamos ler juntos? Até o 20. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazei bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém. Isso mesmo, 21. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ó Senhor Jesus, a palavra de Deus é a verdade. Porque, irmãos, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Nada do que está escrito, irmãos, de Gênesis a Apocalipse, nada foi tirado de alguma interpretação humana,
de algum estudo humano, de fábula, genealogia, de pessoas inteligentes. Pelo contrário, a palavra, irmão, puxa vida, ela foi dada, ela foi inspirada, soprada por Deus. E aqui fala que ela não veio da vontade humana. Entretanto, esses homens que se consagraram a Deus, esses profetas, apóstolos, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Na sexta, o irmão deu até um exemplo, né? Que é como um barquinho à vela, que se a vela dele estiver baixada, pode ventar à vontade que ele não sai do lugar. Mas quando abre a vela desse barco e o vento sopra, esse barco é conduzido, irmãos. Então, nessa manhã, nós precisamos abrir o nosso espírito, abrir o nosso coração. Porque quando o Espírito Santo fala, irmão, quando o falar profético vem, o Senhor conduz toda a área da nossa vida. Oh, Senhor Jesus! E essa palavra profética, nós fazemos bem em atendê-la, em obedecê-la e crer nela. Fé, irmãos, fé é crer no que Deus está falando e praticar o que Deus está falando. É tomar nossas decisões e fazer os planos da nossa vida baseado no que o Senhor tem falado para nós. Ontem o irmão deixou claro, o que é a palavra profética? É a Escritura, é a Bíblia. Deus soprou a palavra profética. E essa palavra que contém todo o fundamento da nossa fé, quando Deus levanta homens consagrados para conduzir a vontade dele nessa terra, essa palavra se torna uma profecia para os dias de hoje. E ela nos conduz em práticas, em um mover, e isso direciona a nossa vida. Então, quando Deus tem usado o nosso irmão Pedro, irmão Esdras, para falar o falar atual dele, a direção para apressar a volta do Senhor, esse é o falar profético. Porém, ele é baseado e fundamentado na única palavra de Deus, a Bíblia. Irmãos, e hoje o nosso desafio é entender que o que fundamenta a nossa fé é a palavra de Deus. Nós precisamos ser irmãos e irmãs que consigam gastar tempo na oração e na leitura da Bíblia. Se você e eu não fomos constituídos com a Bíblia, que é a verdade, quando o falar profético chegar até nós vamos duvidar. E nós vamos começar a querer ouvir coisas que agradam a nossa alma. Nós vamos querer ouvir palavras de autoajuda. Como eu não ficar ansioso? Como eu amar a minha esposa? Como eu saber lidar com meu filho? Como eu vou fazer para ser um bom profissional? Irmãos, tem palavras, inclusive usando a Bíblia, para isso tudo. E aí as pessoas usam estudos, né? Eles aprofundam em estudos. Os coaches da vida, né? E usando a Bíblia, irmãos. Muitos servos de Deus ficaram famosos, porque eles usam a Bíblia, aplicando a Bíblia em técnicas de vendas, de relacionamento, de vencer algumas debilidades da nossa vida. E aí isso atrai multidões, irmãos. Isso atrai milhões de seguidores. Eu estou falando milhões, mas é milhões mesmo. Servos de Deus que têm 2 milhões, 100 milhões de seguidores para ouvir essas palavras de autoajuda. Mas esse falar, embora ajuda um pouco a humanidade, ele não produz os vencedores. Ele não produz a volta do Senhor. Ele não produz aqueles que realmente estão constituídos com a palavra de Deus. Apocalipse fala, Apocalipse 19, que o vencedor é aquele que ele vai estar vestido de linho finíssimo. Eu vou ler aqui, 19, versículo 7. Alegremos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. O Senhor está voltando, irmãos, cuja esposa, que é a igreja, que somos nós, a si mesmo já se ataviou. De que ela se ataviou? De que ela está vestida? Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos,
E no versículo 14 diz assim: seguiam-nos exércitos que há no céu, montado cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Irmãos, a igreja vencedora, a igreja dos primogênitos, quem é a igreja? É esses irmãos e irmãs vestidos de linho finíssimo, resplandecente e puro, branco, puro. E o que representa isso, irmãos? É os atos de justiça dos santos. É o nosso viver. E o que é atos de justiça dos santos? É o que você pratica ou não da palavra de Deus. Vamos ler Hebreus 12. O irmão usou isso aqui na quinta-feira. Não sei se todos conseguiram acompanhar a live, né? Do irmão Pedro. E na quinta-feira ele falou isso aqui para nós. Ó. Hebreus capítulo 12. O que vai fazer a igreja ser coluna e base da verdade é o nosso viver, irmãos. É o nosso testemunho. Olha aí, Hebreus 12. Mas nós vamos começar a ler rapidamente aqui a partir do versículo 21 para nós entendermos. 22. Acharam? Hebreus 12, 22. Mas tende chegado o monte Sião e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, as incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia e a igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoado, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Primeiro ponto, irmãos, a igreja dos primogênitos. O Monte Sião, cidade do Deus vivo, Jerusalém celestial. Irmãos, tudo isso aqui está falando que o Senhor está voltando. E Ele quer encontrar essa igreja dos primogênitos. E aí o versículo 25, vamos lá. Tende cuidado, não recusei ao que fala. Irmãos, Deus está falando um falar profético forte para nós. Não podemos recusar o que fala. Pois se não escapar aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, que Deus usou Moisés, os profetas, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Olha o 27, irmãos, vamos ler junto comigo, forte. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinha sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Senhor Jesus. Irmãos, Deus tem falado a palavra dele para nós. Deus tem permitido circunstâncias em nossas vidas. Ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas? O que significa isso? A palavra de Deus chega até nós, nos ilumina, mostra como nós somos ainda soberbos, orgulhosos, fracos, frágeis, temos medo, receio, autoconfiante, orgulhosos. Aí a palavra vem e nos expõe. Deus permite circunstâncias, essas circunstâncias nos expõem. É um terremoto, irmãos, que às vezes Deus permite de nós passarmos. Se você buscar diante do Senhor, você vai ver quantos terremotos Deus permitiu passar na sua vida, que balançou a sua fé, que balançou a sua confiança, que balançou às vezes o sentimento que você tem pelo Senhor, que balançou a leitura da Bíblia. Aí Deus abala. Quando Deus abala e a coisa cai, irmão, e você de repente desanima,
você fala, eu não consigo mais, eu não tenho jeito mesmo. Tudo isso que está caindo nesse sofrimento, nas tribulações, e quando falar de Deus vem forte para nós, tudo isso que cai na sua vida, que você sente que você não conseguiu segurar aquela aparência de santo, de irmão, de forte, sabe por que caiu, irmãos? Porque isso não foi Deus que produziu na sua vida. Às vezes até a nossa busca, nossa maneira de ser é uma fachada. Não tem fundamento, é só aparência. E aí quando vem a tribulação, seu orgulho levanta, sua revolta levanta. E você vê que a sua fé, puxa, é um grãozinho de mostarda, mas que não é usada. Você vê que o seu conhecimento da Bíblia é só conhecimento da letra. Você não consegue amar, você não consegue perdoar. Oh, Senhor Jesus. Quando abala, irmãos, nós temos que dar graças ao Senhor, porque caiu por terra aquilo que estava nos enganando. Eu achei que eu era vencedor, que eu ia ser um vencedor. Que nada, tudo aparência. A tribulação chegou, a palavra veio, eu desanimei, não estou querendo nem reunir, não consigo mais, abalou. E quando Deus abala e joga por terra, irmão, sabe para que ele abala? Para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Aquilo que está te sustentando, que não deixou você parar de reunir, que não deixou você parar de crer no Senhor, não é a sua capacidade, mas é a fé, é o Senhor que está dentro de você. Isso não vai cair. Tudo aquilo que Cristo já ganhou na sua vida, isso não vai ser derrubado. Agora, aquilo, irmãos, que era atividade, obra, você fazia, acontecia, mas na hora que veio a situação, você foi exposto, Deus quer jogar isso fora mesmo. Deus quer expor mesmo, irmãos. Deus não quer nos enganar, irmãos. Deus quer nos fazer vencedores. Por isso, essa palavra que nós temos recebido, irmãos, é uma palavra que tem um sólido fundamento. Essa palavra vai mudar a nossa vida, irmãos. Senhor Jesus, Romanos 14, 17, fala um pouco da realidade do reino dos céus. Nós conhecemos tanto, né? Oh, Senhor, Romanos 14, 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Irmãos, o reino de Deus não é o que nós fazemos, não é coisas exteriores, não é aparência. O reino de Deus é justiça. Justiça é praticar, é crer naquilo que Deus está falando para nós. Quer ser um justo? Pratica a palavra de Deus. A trombeta foi tocada, a palavra profética deu direção para a nossa vida. Vamos praticar, irmãos. Isso é um viver justo. É cumprir a vontade de Deus. Quando nós estamos debaixo da justiça, irmão, nós temos paz. Nós temos alegria no Espírito Santo. Embora a situação venha adversa, sofrimento vem, doença vem, perdas dolorosas vêm até nós, mas nós continuamos na justiça, nós continuamos tendo paz, e nós continuamos tendo alegria, irmãos, não na circunstância, mas no Espírito Santo. Irmãos, é muito mais fácil reunir, fazer atividades e tal, do que cultivar uma vida profunda com o Senhor. O que Deus quer que nós criamos na nossa vida, irmãos, é uma vida de oração e labor da palavra. Oh, Senhor Jesus. Nós vimos, né, o irmão citou, vou só citar em Lucas 22, que Satanás, irmãos, ele é sujo demais, ele é mentiroso demais, ele é ardiloso. Nós não podemos acreditar, irmãos, nos sentimentos que brotam no nosso coração, porque o nosso coração é enganoso. Capítulo 22 de Lucas, versículo 31, fala assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Olha aí, irmãos. O diabo, ele reclama a cada vida que está aqui no Senhor,
para nos peneirar, como peneira o trigo. Os irmãos já viram peneirando alguma coisa? Arroz, peneira. O trigo não é da nossa região, né? Você vai peneirando ali, irmãos, para que a palha, aquilo que não presta, vai aparecendo e você vai jogando fora. A areia, acho que todo mundo já viu peneirar, né? Vai peneirando a areia ali, a areia boa, vai passando ali e tal, mas aquele cascalho, aquilo que não serve para a obra, você vai jogando fora. Irmãos, o inimigo usa circunstâncias, situações para nos peneirar. E o diabo quer peneirar e na hora que ele vê que sobrou você, ele quer te matar. Porém, irmãos, o nosso Deus é maravilhoso. Tudo coopera, irmãos. Quando o diabo está te peneirando, irmãos, Deus usa, irmãos, porque aí nós vemos o que não presta na nossa vida. Aquilo que vai ficando fora, o orgulho que vai aparecendo, o nervosismo, a falta de domínio próprio, tudo aquilo que vai aparecendo, o seu rancor, a sua falta de perdão vai aparecendo ali. Aí o diabo começa a te acusar. Sabe o que você tem que fazer? Cai de joelho no chão e agradece o Senhor. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor está intercedendo por mim. E eu estou vendo quanto ainda tem de homem natural, de velho homem em mim. Senhor, obrigado, Senhor. Queima, Senhor. Está vendo, irmãos? Se não tiver a peneira, você não vai ver. Então o diabo usa a peneira para te matar. Deus usa o ataque do diabo para te iluminar. Agora, o que você vai fazer com o que você está passando? Você vai ficar aceitando a acusação do diabo nessa peneira? Ou vai deixar a luz do Espírito te iluminar? Para ter uma atitude, irmãos, de queimar toda a impureza que ainda há em nós. Irmãos, o tema foi geração final. Nós somos, irmãos, a geração final. Nós temos que crer nisso, irmãos. Nós somos a geração final. Vamos crer nesse falar profético, irmãos. Se Deus está usando os irmãos para falar, vocês vão ser a geração que vai ser arrebatada. Vocês vão ser a geração que vai trazer o Senhor de volta. Irmão, se Deus está falando isso, cabe a mim apenas crer e receber essa promessa, irmãos, de crer, de ter a esperança, de não dormir no Senhor, mas ser arrebatado vivo. Ó Senhor Jesus, Deus falou, eu quero crer, irmãos. Ó Senhor Jesus, uma geração que crê na palavra. E para a gente estar claro dessa visão, tem um ensinamento aí no cristianismo, irmãos, que nós temos que distinguir esse ensinamento, que é, nós pregamos o evangelho do reino, amém? E o evangelho do reino, Mateus 24:14, vai trazer o Senhor de volta. Por quê? Porque é o evangelho completo, ele salva o pecador, tira o pecador da lama, e pega esse pecador, coloca na vida da igreja para ele ser aperfeiçoado, para ele crescer em vida e se tornar um vencedor. Parte do filho varão, para ser arrebatado e viver o reino milenar. Aí o Senhor volta, arrebata a igreja, a volta invisível, nós vimos ontem, né? A aurora, os profetas já mostrou para nós, irmãos, que a aurora já começou. A volta do Senhor está iminente. Só que eu não consigo ver, irmão, eu não sou tão profundo no Senhor. A nossa busca do Senhor ainda é um pouco superficial, mas aqueles irmãos que estão totalmente consagrados, eles já viram, irmãos. Vai alta a noite. Nós lemos ontem, não lemos? Romanos 13:12. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Ou seja, aqueles irmãos que estão vivendo no Espírito, irmãos, intensamente, o Senhor já mostrou para eles, olha aqui, ó, alta noite, já está começando, olha o raio do sol, já está começando, eu não estou vendo, está escuro, mas já começou. Meia-noite chegou, a era de trevas maior dessa terra, já é 0 hora, já está começando o dia a raiar devagarzinho, mas para mim está tudo normal, está escuro. Não, mas os irmãos já falaram, já começou o fenômeno. Está vindo, irmãos, alta noite. E aí, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, aqueles que estão apercebidos e vão ser vencedores, quando essa aurora raiar um pouquinho mais,
secretamente a parousia vai começar, a presença secreta do Senhor, e o Senhor vai levar os seus, a igreja dos primogênitos, vai arrebatar os santos, os irmãos vivos, que estão não totalmente 100% crescidos, mas que estão no estado de busca. Eles pecam, mas arrependem e voltam para o Senhor. Eles perdoam as ofensas. Eles leem a Bíblia, eles oram, eles pregam o Evangelho. Eles, sábado que vem, né? Outra comissão para nós, sair, pelo menos por 1 hora, por 15 minutos, mas levar o Evangelho, orar pelas pessoas nas ruas. Essa semana também vamos revestir esse espírito, pregar o Evangelho essa semana, irmãos. Levar esse Evangelho, levar essa palavra. Todo lugar que você for, todo mundo que te atender, todo mundo que você tiver contato, deixa escapar a frase maravilhosa, né? Posso orar por você. Não riem de mim, irmãos. Eu fui cortar cabelo sexta-feira. Tive que aparar o cabelo. E ali, a mulher estava cortando meu cabelo. Cortando meu cabelo, cortando. E eu lá no interior estou assim, Senhor Jesus, eu tenho que deixar escapar. Na hora que terminar de cortar esse cabelo, eu tenho que orar por essa senhora. Mas, irmãos, como o sentimento que natural nosso, fazer isso não, né? Tá bom, cortar o cabelo, vou pagar aqui, tá bom demais, já vou abençoar ela aqui, já dei preferência. Irmãos, vem situar. Irmãos, nós temos que crer e obedecer o falar profético. Aí, depois que eu paguei, agradeci, relembrei o nome dela, perguntei de novo e falei a frase, soltei a frase, irmãos. Eu posso orar pela senhora? Ela assustou. Puxa, eu estou precisando demais. Eu estou precisando demais de oração. Irmãos, que gostoso. Eu saí tão alegre ali, irmão, acho que meu cabelo até cresceu um pouco. Irmãos, eu fiquei alegre. Aquilo que o Celso falou ontem, quando nós cuidamos de alguém, irmãos. Puxa, nós somos cuidados pela presença do Senhor. Porque quando nós obedecemos o falar do Senhor, o Deus flui. E aí, irmãos, essa visão do reino, dos vencedores, do evangelho completo. Vocês sabiam, irmãos, que só na vida da igreja tem esse evangelho? Engraçado. No cristianismo tem 2 linhas de ensinamento. 2 linhas. A primeira, os irmãos que já estudaram um pouquinho, já ouviram falar, é o calvinismo. O que eles pregam? Porque os irmãos sabem que a reforma, né, quando a igreja foi restaurada, na reforma, na história da igreja, Calvino foi muito usado por Deus. E ele cria, irmãos, ele cria que a predestinação de Deus é tudo. E que Deus, quando escolhe alguém, nada pode mudar a escolha de Deus. Eu também creio nisso. Se Deus te escolheu, ninguém vai te tirar da mão de Deus. Mas eles criam que aquelas pessoas não precisavam de pregar tanto o evangelho, porque aquele que não creu é porque Deus não predestinou. Se Deus não escolheu, azar é dele. Não adianta você pregar para ele, não adianta você bater o joelho no chão para ele, porque Deus não escolheu. E se Deus escolheu, você está salvo para sempre, acabou. Pode ficar tranquilo. Essa é a linha do calvinismo. Mas logo depois surgiu os irmãos, que a Bíblia foi ser estudada, aberta, né? Porque a Bíblia, os irmãos sabem, que Tiatira, a igreja católica, escondeu a Bíblia 1000 anos. Ninguém tinha acesso à palavra de Deus. Nós sabemos disso na história. E quando ela foi restaurando, essa palavra foi sendo restaurada, surgiu essa linha do calvinismo, e depois surgiu a linha dos armenianos, que eles entenderam que não, a salvação não é só predestinado, pronto, acabou. Você tem que santificar. Você tem que ter um viver santo, senão você perde a salvação. Então hoje, irmãos, essas 2 linhas predominam em todo o cristianismo. Você vai procurar algumas denominações, os irmãos pregam ali com muita força, que se você não estiver em todos os cultos, se você não for santo, se você não buscar a palavra, seguir tudo certinho, todo pingo no i, você vai perder a salvação. Então você tem que dizimar, reunir, ser fiel, senão você vai para o inferno. Mas Senhor, eu converti, eu nasci de novo. Vai desnascer. Agora você é filho de Deus, você parou, agora você é filho do diabo. Você está no inferno. Isso é pregado hoje, irmãos, com toda clareza. E eles usam versículos, não dá tempo hoje, né?
que realmente confundem quem realmente não tem a visão do reino. E, por outro lado, tem uma linha acomodada, né, que algumas denominações tradicionais, principalmente as tradicionais, seguem essa linha. Olha, eu estou salvo, estou liberado, vou sentar aqui, ouvir o culto, tal, vou viver minha vida aqui, depois da reunião a minha vida é minha, que Deus não mexa comigo mais, e pronto, eu sou salvo, eu sou predestinado. Quem está certo, irmãos? Quem está errado? Não tem nenhum certo, nenhum errado, não é isso? Porque falta o quê? A visão do reino. O evangelho do reino, irmãos. Então, eu quero encorajar os irmãos, se constitua desse evangelho do reino. Porque o evangelho do reino, ele deixa claro que a salvação é eterna, de fato Deus nos predestinou para ser vencedores, a salvação tem realmente, ela é eterna, João 10 deixa claro, aquele que Deus leva até o Senhor Jesus, nunca o Senhor vai abrir mão dele, ele é salvo para sempre, porém, existe o galardão. E o galardão, irmão, é exatamente o reino milenar, que só vai receber o galardão aquele que for vencedor, aquele que estiver no estado de vencedor, esse vai ser vencedor, aquele que estiver ouvindo o que o Espírito diz às igrejas. Até hoje eu não consegui, irmãos, então passa a ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Ouvir é praticar o que o Senhor está falando. Se sábado tem um chamamento para uma saída coletiva, ouça, irmão. Se essa semana tem uma renovação no orar pelas pessoas, ouça esse encargo e ore pelas pessoas. Se o Senhor está nos chamando para servir a Ele com alegria, que nem todos talvez vão ter esse dom de sair assim, tão sem medo, né? Mas você tem o dom do Evangelho. Você pode cuidar das pessoas, como o Senhor levantou as irmãs na rede de cuidado. E daqui a pouquinho, mas essa vacina já está avançando, nós vamos poder cuidar das pessoas nas nossas casas, no nosso grupo familiar, vamos poder cuidar das pessoas na casa das pessoas. Irmãos, que maravilha! Esse é o viver da igreja. Então, esse galardão, quem tem o galardão? É só os vencedores. Quem tem a visão do galardão é essa geração final. Porque em 2 Pedro, capítulo, vou ler só citar, tá, irmãos? Os irmãos quiserem anotar para ler em casa, não dá tempo. 1 Pedro 1:2 fala que nós somos eleitos, escolhidos, predestinados, segundo a presciência de Deus. Os irmãos entendem essa palavra? A presciência, irmãos. Deus tem um conhecimento antes que aconteça aquilo. Deus já sabia. Deus sabia que eu ia passar pela Covid, que eu ia sofrer dor de cabeça, febre, mal-estar. Deus sabia disso tudo. Sabia o que eu ia sentir. Sabia se eu ia ter medo, se eu não ia ter medo. Sabia que os irmãos iam orar por mim. Irmãos, cada detalhe da nossa vida, sabia dessa reunião, aleluia. Irmãos, Deus sabe tudo antes que aconteça, porque é a presciência. Depois os irmãos lêem em casa, irmão. Lê lá, irmãos. Ou seja, o Senhor já sabia a reação do seu coração. O Senhor já te viu você falando sim, amém para a palavra dele. O Senhor também te viu falando não vou praticar. O Senhor já viu isso tudo, irmãos. Então, diante dessa visão que Deus nos elegeu, segundo a sua presciência, nós temos que nos levantar como os vencedores, como a geração final. Irmãos, há chance de mudarmos ainda. Se há debilidade em nossa vida, se há dificuldade para nós, com a nossa fé, se tem dúvida, se tem qualquer situação que você está passando, há chance ainda, irmãos. Deus já viu e há chance de mudarmos a nossa reação. Deus pode mudar o nosso coração. Os irmãos lembram que Davi orou? Senhor, eu não tenho, mas cria em mim um coração puro e um espírito inabalável. Irmãos, não importa o estado que você está hoje, nós podemos orar, Senhor, cria em mim um coração puro e um espírito inabalável. Ó Senhor Jesus! E em Salmo 68, irmãos, para mim encerrar aqui, eu estou seguindo aquele relógio ali, ó. Ele dá uma folga para o profeta. O Salmo 68, irmãos. Puxa, Salmo é cheio de revelação, né, irmãos?
Ontem nós vimos o Salmo 110, nós vimos a aurora, nós vimos que há um milagre acontecendo, irmãos. Uma consagração, né, de jovens, de santos, um exército sendo formado. Ó Senhor Jesus! O Salmo 68, versículo 1, tem uma profecia também, olha que riqueza aí, olha. Levanta-se Deus, dispersam-se os seus inimigos, de sua presença fogem os que aborrecem. Esse salmo, irmãos, segundo o falar que nós temos recebido, ele está acontecendo nos dias de hoje. Os irmãos sabiam, irmãos, quem já leu a história da igreja? Eu amo a história da igreja. Primeiro você lê o livro de Atos todo, e depois você busca alguns livros que falam da história da igreja, ou busca comunhão com alguns irmãos para resumir para você, que o tempo está apertado, talvez não vai dar tempo de você ler tudo, né? E Filadélfia, a igreja, única igreja, que na história da igreja representa a igreja na base da unidade, coluna e base da verdade. Irmãos, só agora nós estamos vivendo o ápice da igreja em Filadélfia. Quem estudou Apocalipse já sabe disso. 7 igrejas representam toda a história da igreja, até a volta do Senhor. E nós sabemos que até a volta do Senhor vão ficar 4 experiências. Não é isso? Pérgamo, Sardes, Tiatira, Sardes, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. 4 experiências vão ficar até a volta do Senhor. Nós vamos ter todo esse cristianismo com essas 4 experiências. E nunca, irmãos, na história da humanidade, houve um falar tão claro, uma Bíblia tão revelada como agora. Nunca houve, irmãos. Não tem dúvida da revelação da palavra. O Senhor está dispensando um falar muito forte para a igreja. Sempre agora, até a volta do Senhor, o catolicismo vai permanecer, as denominações vão permanecer, a Filadélfia, a igreja na base adequada, na unidade, fundamentada só na Bíblia, penetrando, não falando uma palavra que não seja da palavra de Deus. Até a volta do Senhor, Deus vai permanecer esse grupo de irmãos, sem fermento, sofrendo por causa da palavra, e Laodiceia, aqueles que acham que já sabem tudo e não precisam do Senhor. Essas 4 experiências, irmãos, estão acontecendo nos dias de hoje. Nós já estamos vivendo o tempo de Apocalipse. E nós, irmãos, pela misericórdia do Senhor, estamos vivendo a experiência de Filadélfia. Pouca força, mas nós não abrimos mão de 2 itens: a palavra e o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, nós temos o nome, único nome, irmãos, único cabeça da igreja, é o nome de Jesus. E nós não abrimos mão da palavra fundamental e profética, da palavra pura, sem fermento, irmãos. Nós não abrimos mão. Tudo que não está na palavra, nós não aceitamos na nossa vida, no viver da igreja, nenhuma prática, nenhuma atitude. Irmão, se nós permanecermos nesses itens, o Senhor deu a chave do reino para nós. Quando nós abrimos, o Senhor abre, ninguém fecha. Se o Senhor fechar, ninguém pode abrir. A autoridade do reino está com a igreja. Então, irmãos, nós somos essa geração final, vivendo essa época. E o Salmo 68 mostrou isso. O Senhor se levantou e todos os inimigos fugiram da presença dele. Veio situações, perseguições, o viver da igreja não é fácil, mas aí no versículo 9 diz assim: copiosa chuva derramaste, ó Deus, para a tua herança, quando já ela estava exausta, tu restabeleceste, aí habitou a tua grei, em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. O Senhor deu a palavra, irmãos, o Senhor está derramando a palavra dele para nós. Quanta revelação! Grande é a falange das mensageiras das boas novas. Aqui representa a igreja como vencedora, irmãos, se levantando como mensageira. O que é um mensageiro? O que é uma mensageira aqui? A igreja que ouve o falar profético, não inventa nada, não põe fermento para atrair ninguém, simplesmente transmite o falar puro de Deus. Fiel ao falar profético. Olha o 12, irmãos. Reis de exército fogem, fogem.
a dona de casa reparte os despojos. Irmãos, quando esse falar é levado, puxa, irmãos e irmãs, nós vamos repartir toda a riqueza da vitória do Senhor. Isso é a igreja, irmãos. E só para os irmãos terem ideia, se nós praticarmos esse falar e sairmos com esse evangelho essa semana, irmãos, tem um versículo, eu lembrei desse versículo estudando essa mensagem. Vamos ler para os irmãos compartilhar agora. Último, Lucas 10, versículo 17 e 18. Olha o que vai acontecer quando você estiver abrindo a sua boca, irmãos. Quando você estiver saindo no seu dia a dia e no sábado que vem. Olha o que vai acontecer com a sua vida, com esse mistério. Olha o que vai acontecer espiritualmente nos ares. Jesus, quando enviou 70, eles ficaram assustados porque Deus estava fazendo a obra. A autoridade que eles ganharam. Irmãos, nós estamos agora na reta final. 7 vezes intensificado o Espírito. Vamos sair, jovens, irmãs e irmãos, com nossos filhos, criança. Vamos sair, irmãos. Olha o que vai acontecer. Irmãos, isso acontece nos ares. Lucas 10, 17 e 18. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Aleluia! Os irmãos entendem o que está escrito aqui, irmãos? Quando nós saímos baseado no falar de Deus, Deus está falando: sai, ore pelas pessoas, leve jornal, leve livro. Se a pessoa se abrir ao Senhor, deixa algo com ela. Se ela não quiser ficar, pega o contato dela para a rede de cuidado. Sai, porque quando você sai, vocês estão saindo baseado na minha palavra. E o meu poder está com vocês. Quando você orar pelas pessoas, elas vão se converter, elas vão ser libertadas. Vocês vão sentir uma alegria do outro mundo. E quando vocês estão saindo, como diz o Salmo 68, Satanás está sendo lançado do céu, irmãos. A autoridade das trevas, o principado e potestade, está perdendo a sua autoridade, porque você está saindo. Aí o irmão me encorajou, vamos ler aqui, eu falei que era o último, mas o irmão encorajou, nós vamos junto, 19 e 20. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpente e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Aleluia! Jesus é o Senhor. Vamos praticar a palavra profética, irmãos. Essa aqui é a nossa história. Você só não tem experiência disso se você não obedeceu o falar de Deus. Mas se eu e você for simples e obedecer o falar de Deus, essa é a nossa história. Por favor, irmãos, compartilhe com ousadia. Jesus é o Senhor.